bem? Estamos iniciando uma nova aula, certo? Onde iremos tratar de eletrostática e os fundamentos da eletrostática. Mas para iniciar realmente eu começar a explicação do conteúdo de uma forma física mesmo, primeiro teremos que tratar da parte histórica de como surgiu realmente a eletrostática e os principais cientistas que contribuíram para o desenvolvimento da mesma, certo? Temos aí como primeiro lugar Tales de Mileto, certo? Por volta de mais de 2000 anos atrás, durante o século IV a.C., Tales de Mileto ele era um grande cientista da época, onde ele focava muito tanto na parte matemática como física e filosófica também, daquela época em si, certo? Na Grécia Antiga, onde ele fez um pequeno experimento. Atritou o âmbar, onde vocês podem notar como demonstrado aí no experimentozinho, ou seja, no GIF que eu coloquei aí, em uma pele de animal, certo? E após fazer essa atrito aí do âmbar com a pele de animal, ele percebeu que ao aproximar partículas pequenas de certos objetos, essa rocha, esse âmbar, ele atraía esses objetos, certo? Ou seja, ele conseguiu então definir que o âmbar ele ficava carregado de forma elétrica, ou seja, com cargas negativas, só que naquela época ele não tinha noção desse tipo de cargas, nem das cargas positivas nem negativas. Mas ele tinha a certeza que ao tritar depois essa rocha na pedra, consequentemente ele conseguiria atrair alguns objetos, certo? Como vocês podem ver na simulação que está aqui, certo? Logo em seguida temos outro grande cientista que é Otto von Guericke, que por volta do século 17 ele começou a fazer alguns experimentos utilizando os conceitos de eletricidade e da parte eletrostática em si, onde ele inventou uma máquina capaz de eletrizar corpos. Eu coloquei esse bonequinho aí, esse gifzinho de um cara sendo eletrocutado, certo? Recebendo cargas elétricas. E como foi que ele conseguiu fazer esse experimento? Para aquela época, essa parte de eletricidade e alguns conceitos físicos que eram realizados, alguns experimentos físicos que eram realizados em praça pública, fazendo com que gerasse uma curiosidade tremenda para a população que vivia naquela época. Pois como tratava-se de ciência e a maioria das pessoas não tinha estudo específico sobre os conceitos científicos, pensavam que tudo aquilo era questões de bruxaria, certo? Inclusive teve algumas mortes de alguns cientistas, onde eles eram denominados bruxos, e isso prejudicou muito o desenvolvimento da ciência em si daquela época. Mas enfim, ele criou uma máquina, certo, onde ela possuía parte metálica, formando uma bola metálica, onde ele colocava partículas de enxofre dentro dessa bola metálica. E ao girar essa bola metálica, essas partículas de enxofre geravam um campo eletromagnético, certo? E ao aproximar objetos pequenos ou até mesmo lâmpadas, que ainda não tinham sido criadas na época, a gente consegue gerar uma descarga elétrica nesses objetos, certo? Conseguindo atrair partículas ou objetos pequenos e até mesmo acender uma lâmpada, certo? E logo em seguida veio Benjamin Franklin, que contribuiu muito para o estudo de eletrostática em si, onde ele estudou a natureza elétrica dos raios por volta de 1752 e ele contribuiu muito durante esse século XVIII, onde ele soltou uma pipa e ao receber uma descarga elétrica nessa pipa ele conseguiu medir as cargas elétricas que estavam passando nesse fio e consequentemente ele conseguiu descobrir as cargas positivas e negativas da eletrostática, certo? Onde ele também fez outro experimento simples, pegou um objeto de vidro, certo?
atritou em uma lã e conseguiu aproximar próximo a pequenos pedaços de papel e conseguiu atrair esses pedaços de papel. Aí conseguiu perceber que ao fazer o atrito em algum objeto de carga neutra, ele conseguia atrair outros objetos que estavam com uma carga menor do que o objeto de vidro ao qual estava com uma carga superior, ou seja, uma carga negativa, certo? Aí tem esse gifzinho aí onde consegue demonstrar ele atritando esse objeto de vidro na lã e consequentemente atraindo os pedacinhos de papel. Esse experimento pode ser replicado também até mesmo com uma caneta, certo? Onde a gente pode atritar ela em lã ou até mesmo no próprio cabelo, e ao aproximar dos cabelos do braço ou até mesmo de partículas ou pedacinhos pequenos de papel, a gente consegue atrair ele, certo? Na aula passada, na era em Cote, eu consegui fazer esse experimento e a gente consegue replicar basicamente o que Benjamin Franklin fez por volta do século XVIII, certo? E logo em seguida, veio outro grande cientista, que é Alexandre Volta, onde ele conseguiu obter uma constante elétrica, seja, ele conseguiu fazer um objeto ao qual conseguia passar um bom período com cargas nele e não gerar apenas só descargas elétricas. E que objeto foi esse que ele construiu, Vinícius? Foi a pilha, certo? Onde ele pegou vários pedaços de metais diferentes, como zinco, feltro, cobre, e ao colocar um em cima do outro de forma dispersa e gerar uma descarga sobre esses metais, ele conseguiu então gerar uma corrente constante. Por exemplo, a maioria das pilhas de hoje em dia seguem esse princípio que foi realizado por Alexandre Volta, certo? E com isso a gente consegue ligar nossos controles durante um grande período, até mesmo anos, certo? Com as pilhas. E hoje em dia a gente possui também pilhas carregáveis, certo? Recarregáveis, onde a gente coloca na energia e elas se recarregam. Mas nessa época ele fez essa pilha demonstrativa, onde a gente coloquei o GIF aí, que vocês conseguem visualizar a forma que ele construiu, com zinco, feltro e cobre, e onde essa pilha possui um polo negativo e um polo positivo. E ao dar uma descarga elétrica, ele conseguia carregar essa pilha, certo, pessoal? E, consequentemente, utilizar para alguns meios científicos. Logo em seguida, vem o modelo de Dalton, onde a gente vai demonstrar agora de forma prática e bem ilustrativa todos os modelos atômicos. O primeiro modelo atômico é o modelo de Dalton, onde ele conseguia classificar que o átomo ele era parecido a uma bola de bilhar, ou seja, toda a matéria ela era composta por partículas minúsculas chamadas átomos. E esses átomos são permanentes e indivisíveis, não podendo ser criados e nem destruídos. Ou seja, nessa época, como foi por volta de 1800, 1700, ele classificava o átomo como sendo uma esfera maciça e indestrutível, e que os seres humanos não conseguiriam criar esses átomos, certo? E então, e consequentemente, todas as reações químicas que ocorriam na época, elas eram constituídas por diversas partículas maciças e indivisíveis, diversos átomos classificados por Dalton, e consequentemente essas partículas elas poderiam se reorganizar, como exemplo o ponto de fusão da água, de liquefação, sublimação e assim por diante, onde elas se reorganizavam, só que elas sempre eram permanentes e indivisíveis, certo?
a ilustração de como seria o átomo, aqui ó, uma bola de bilhar, maciça e indestrutível. Só que em algum período de tempo surgiu o modelo de Thomson, certo? Onde ele era conhecido como sendo um pudim de passas, onde ele conseguiu determinar que o modelo de Dalton estava errado, onde era uma esfera maciça e indestrutível, só que acoplada a essa esfera maciça e indestrutível existiam pequenas partículas carregadas com energia negativa, onde teríamos um núcleo carregado com energia positiva e acoplado a esse núcleo pequenas partículas, onde foram denominadas de elétrons, com cargas negativas. E ele enuncia que o átomo é uma esfera com carga positiva, certo? Não maciça, e que nela se encontram cargas negativas distribuídas uniformemente pelo átomo, de modo que a sua carga elétrica total seja nula, ou seja, a quantidade de pequenas partículas negativas acopladas ao núcleo com a carga grande positiva, ao somar essas duas cargas, certo? Resultaria numa carga nula, ou seja, numa carga sem nenhum tipo de energia, tanto positiva como negativa, certo? Esse modelo é denominado como pudim de passas, porque o pudim, se a gente jogar passas em cima dele, essas passas ficarão grudadas sobre o pudim. Aí a gente tem como esse exemplo, e também sendo um novo modelo atômico. Logo em seguida surgiu os estudos do modelo de Rutherford, onde ele desenvolveu um novo sistema de modelo atômico, onde ele falou que os nossos átomos não eram mais indivisíveis e indestrutíveis. E como ele conseguiu descobrir isso, Vinícius? Ele bombardeou uma pequena lâmina, uma folhazinha de ouro, certo? Com raios, onde podemos perceber nesse GIF aqui que ao bombardear com esses raios eles vão boa parte passar pela folha de ouro, certo? E outros vão voltar. E consequentemente a gente consegue perceber o quê? Que os átomos eles são divisíveis, onde vão ser compostos por um núcleo com prótons, certo? E uma eletrosfera composta por elétrons. E esse espaço que separa o núcleo e a eletrosfera seria oco, certo? Onde foi a partir daí que Rutherford conseguiu criar um novo sistema atômico, parecido com o nosso sistema planetário, e conseguir então distinguir um novo rumo para a física nuclear, certo? E ele conseguia dizer o quê? Que o núcleo ele era composto de partículas positivas e uma eletrosfera com cargas negativas. Aí, após algum tempo, um estudante, discípulo de Rutherford, ou seja, ele trabalhava junto com Rutherford nos seus experimentos, ele conseguiu perceber que o núcleo não existia apenas prótons, mas também que existiam outras partículas denominadas de nêutrons sem nenhum tipo de carga. E, consequentemente, após fundir a teoria dele com a de Rutherford, foi-se então criado o modelo atômico que é utilizado até hoje por todos os cientistas, certo? O modelo vai ser composto por uma eletrosfera, que nessa eletrosfera existem vários elétrons com cargas negativas, um núcleo composto por nêutrons e prótons com cargas positivas, e o nêutron sem nenhuma carga, certo? O termo átomo é uma expressão errada, pessoal? Se a gente for levar em consideração a Grécia Antiga e o estudo de todos esses cientistas que contribuíram até chegar nesse modelo atual, a palavra átomo vai derivar do grego, certo? Onde significa átomos, que significa uma coisa indivisível. E, consequentemente, após anos de estudo e após o modelo criado por Rutherford, a gente consegue, então, deduzir
que o átomo ele se divide em duas partes, que é um núcleo e uma eletrosfera. E se a gente fosse levar em consideração essa palavra, estaria incorreta. Mas como foi um modelo pré-estabelecido já, átomo, ficou. Mas se a gente for levar em questão de significados, traduzir o nome átomo, a gente vai perceber que ela é uma coisa indivisível. Só que durante esses avanços e essas teorias criadas, a gente consegue perceber que na verdade é uma coisa, o átomo ele é divisível sim, composto por duas estruturas, um núcleo e uma eletrosfera. E a constituição do átomo, o núcleo do átomo, ele é composto por prótons e nêutrons, onde os prótons vão possuir partículas de carga elétrica positiva e os nêutrons não vão apresentar nenhum tipo de carga elétrica, certo? E depois, logo em seguida, a gente vai ter a eletrosfera, que ela é composta por elétrons que apresentam uma carga elétrica negativa. A eletrostática, a palavra eletrostática, ela vai derivar do grego, onde significa elétron, e o elétron, ela criou-se a partir do nome âmbar, que é aquela rocha que eu expliquei no início, onde ele vai gerar partículas estáticas. E ela é a parte da física que estuda as propriedades e a ação mútuas das cargas elétricas em repouso e em relação ao sistema inercial de referência, certo? Exemplo, temos aqui uma pessoa levando a descargas elétricas e também as descargas que são geradas por raios durante chuvas, certo? Ou tempestades. Carga elétrica. A carga elétrica ela é considerada como sendo uma propriedade que se manifesta em algumas das chamadas partículas elementares. Por exemplo, nos prótons e elétrons, um próton e um elétron têm valores absolutos iguais, embora tenham sinais opostos. E o valor da carga de um próton e de um elétron é chamado de carga elétrica elementar, certo, pessoal? Onde ela é simbolizada por E, esse Ezinho, e ela sempre vai ser de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Se a gente fosse levar em consideração os outros valores, ficaria 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E ela é o valor que a gente utiliza para definir a carga elétrica que está sendo gerada num determinado átomo, certo? Para calcular essa carga elétrica de qualquer corpo, certo? Que a gente esteja pedindo na questão, a gente vai utilizar essa pequena equação aqui, onde vai ser Q, que é a carga elétrica, N, o número de partículas elementares, e E vai ser o valor da carga elementar, que eu expliquei anteriormente, que é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E no Sistema Internacional de Unidades, essa carga elétrica ela sempre vai ser dada em coulomb, certo? A menos que a questão esteja pedindo para dar em outra unidade, aí terá que fazer a transformação, certo, pessoal? Os princípios da eletrostática, os princípios das ações elétricas. A gente vai levar em consideração os sinais agora das partículas. As cargas elétricas, se elas possuem sinais iguais, elas vão se repelir, como exemplo aqui, sinal positivo, com positivo se repele, sinal negativo, com sinal negativo se repele. E se elas possuírem sinais contrários, elas vão se atrair. Positivo com negativo irá se atrair. E esses valores de cargas positivas e negativas vão servir para a gente distinguir se vai haver essa atração ou reação entre as cargas, utilizando elas nesse princípio da lei de Coulomb, certo? Sempre devemos prestar atenção nisso, nessas questões dos valores, se vai ser uma carga positiva ou negativa. E os princípios da eletrostática, a gente vai ter como sendo o princípio da conservação das cargas elétricas, ou seja, num sistema eletricamente isolado, onde a gente vai ter cargas Q1 e Q2,
A soma algébrica das cargas positivas e negativas vai ser constante. Se a gente depois levar em consideração os valores das cargas após entrarem em contato, vai dar o mesmo resultado de quando elas tinham o valor de carga Q1 e Q2 anteriormente, onde Q1 vai ser a carga elétrica antes do contato, Q2 a carga elétrica antes do contato, e depois Q1' vai ser a carga 1 após o contato, e o Q2' vai ser a carga 2 após o contato. Ou seja, antes de entrarem em contato, elas vão ter um valor X, e após entrar em contato, se a gente fizer a soma dessas cargas, vai dar o mesmo valor X anterior. E os prefixos que a gente utiliza no Sistema Internacional de Unidades são todos esses prefixos que estão pré-estabelecidos nessa tabela, certo? Que são pré-estabelecidos pelo Sistema Internacional de Unidades, SI, certo? E os que a gente mais utiliza nessas questões de lei de Coulomb e cargas elétricas vão ser pico, nano, micro e milli, representados pelo símbolo P, N, micro, que é aqui, e M, onde vão ter esses determinados fatores, menos 12, menos 9, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 3. E também a gente vai trabalhar muito com quilo, mega, giga e tera, onde a gente vai ter 10 elevado a 3, 10 elevado a 6, 10 elevado a 9, 10 elevado a 12. Mas eu indico para vocês sempre revisarem toda a tabela, pois pode ter alguma questão que necessite de utilizar outro prefixo, certo? A aula de hoje foi essa. Qualquer dúvida, deixe o seu joinha aí, ou então um comentário, onde eu irei trabalhar na resolução dessa dúvida, certo? Muito obrigado aí por assistirem e até a próxima. Tchau, tchau.